Presidente, senhoras senadores, senhores senadores. Estamos aqui hoje nesta sessão extraordinária para decidir sobre a pronúncia da senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, por crime de responsabilidade. Na realidade, decidir se a senhora Presidente deve ir a julgamento por esta Casa por ter editado decretos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, descumprindo a meta fiscal vigente e pela operação de crédito ilegal com um banco público, no caso Banco do Brasil, na equalização dos juros do Plano Safra no ano de 2015. Trata-se de um processo de impeachment. A natureza jurídica está muito clara. Trata-se de um processo jurídico-político. Tem feição política, tem julgamento político, tem decisão política. Claro que observados os preceitos constitucionais, claro que observada a legislação brasileira, está sendo. O rito, o procedimento, os pressupostos processuais foram observados. Participei de todas as reuniões da Comissão Especial do Impeachment. Foram mais de 30. 13 mil páginas é o que consta no processo. Foram ouvidas 44 testemunhas, 38 só da defesa. Foi dado-se o prazo para as alegações finais. Tivemos um parecer que é irretocável, que deixou muito claro a caracterização do crime de responsabilidade nos dois fatos elencados. Foi dada à senhora Presidente da República o mais amplo direito à defesa, o mais amplo direito ao contraditório. Sim, o devido processo legal foi observado. Golpe? Golpe numa democracia forte e consolidada, com instituições funcionando normalmente, tendo como instância recursal, vigiando, controlando como deve ser cada ato do parlamentar daquela comissão, a mais alta Corte Suprema deste país, que é o Supremo Tribunal Federal, que a todo momento decidia nas questões que eram levadas àquela Corte. Golpe? Não. Isso se chama democracia. Democracia, como foi democracia no passado? A tentativa de processo de impeachment contra o ex-presidente Itamar, contra o ex-presidente Fernando Collor, contra o ex-presidente Fernando Henrique. Quero deixar claro a minha conclusão. Depois de mais de 200 horas, tenho a mesma conclusão que tinha na admissibilidade. Os fatos existiram, os decretos e as pedaladas. A autoria se faz presente da senhora Presidente da República por ação e por omissão dolosa. Mas esses atos foram ilegais. Estão enquadrados em crime de responsabilidade. É o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, é o que diz a Lei Orçamentária de 2015, é o que está amplamente, expressamente preceituado na Constituição Federal e na Lei 1079 de 1950. O ano de julgamento é 2015, mas não é possível entender esse processo sem olharmos para trás e entendermos por que chegamos a esse descontrole fiscal, por que chegamos a essa irresponsabilidade que quase quebrou aquela que foi a quinta maior potência do mundo. Os 3 decretos parecem pequenos, 1 bilhão e 700 milhões de reais, mais pedaladas de 10 bilhões referentes ao Plano Safra. Não, senhoras e senhores, isto é apenas a ponta do iceberg e não são apenas fatozinhos como se apresentou na comissão. Ponta do iceberg que tem lá atrás o início, as manobras fiscais, a contabilidade criativa, a maquiagem fiscal em 2009. Ali mostramos para o mundo e para o brasileiro um Brasil irreal. A meta fiscal era inflada, temos muito dinheiro, podemos continuar na gastança, gastando acima do aumento da receita. E gasta-se, e gasta-se, e gasta-se. A chegar a um ponto de ter que se fazer maquiagens e manobras fiscais. Só com a Petrobras em 2010 foram 31 bilhões em transação para maquiar o resultado primário. Em 2012 chegou a 12 bilhões de reais. A maquiagem chega a um determinado momento que não foi suficiente para cobrir o rombo. Inicia-se 2013 com a chamada
chamadas pedaladas fiscais, que nada mais são do que os atrasos constantes de pagamento do que devia para os seus bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES e até com fundo de garantia. E não foram meros atrasos de alguns meses, chegou-se até 3 anos, numa caracterização clara que se trata de operação de crédito, o que é ilegal porque é o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é ilegal porque é o que diz a Constituição, o que é ilegal porque não pode a União pegar emprestado de entidade que controla. Por tudo isso, chegou-se a conta em 2015 de pedaladas fiscais na ordem de 50 bilhões ou mais de 50 bilhões de reais. Eis aí o primeiro crime de responsabilidade da senhora presidente da República. Mas, 2013, 14 e 15, com essas manobras, maquiagem de um lado e pedaladas de outro, chega 2015, o exercício em questão, além das pedaladas. Sabedora que nós não estávamos mais cumprindo o resultado primário, que já tínhamos um déficit no meio do ano de menos 2,8 bilhões, quando a meta fiscal vigente era de 55. A senhora presidente da República baixa decretos suplementares sem autorização dessa casa para continuar gastando. Ah, mas os decretos envolvem recursos para a educação. Ótimo, baixe os decretos, mas corte as despesas extras, supérfluas, ministérios, cargos comissionados, corte o custeio para continuar investindo. Não fez porque não quis. E aí não se trata apenas de ação ou de omissão, aí está caracterizado o dolo, embora não precisamos de dolo nesse processo, porque isso aqui não é improbidade administrativa, é processo de impeachment. Há uma ordem cronológica no parecer do senador Anastasia, que é irrefutável. Dia 22 de julho, ela manda uma mensagem para essa casa já dizendo que não ia cumprir a meta fiscal. 5 dias depois, sem aprovação do projeto nesta casa, ela baixa os decretos. Segundo crime de responsabilidade cometido. Não havia saída. A presidente da República não tinha outra saída. Tinha que contingenciar, tinha que cortar gastos na ordem de 50 bilhões de reais e não fez. Por tudo isso, senhoras e senhores, por essa política de governo que inflacionou e que ampliou de forma irreal a meta fiscal para continuar gastando e iludindo a população, é que eu voto sim favorável à pronúncia da senhora presidente da República. Voto pelo conjunto da obra, voto sim, porque esse é um julgamento político e eu tenho o direito de fazê-lo, mas porque está mais do que caracterizado, os 2 crimes de responsabilidade estão mais do que caracterizados nos 2 fatos apresentados. As manobras fiscais, a maquiagem e a contabilidade criativa, as pedaladas, os decretos suplementares e o fato de ter mentido à população brasileira, mostrando um Brasil que não mais existia. Tudo isso levou ao desequilíbrio gigantesco das contas públicas. A credibilidade do governo ruiu. Empresários, investidores, comerciantes pisaram no freio. Todo mundo parou, as receitas caíram, inclusive dos estados e dos municípios, que não tendo mais o que fazer, estão na insolvência. Tudo isso teve um resultado. PIB negativo por 3 anos consecutivos. A queda brusca da atividade econômica levou empresários e comerciantes a levar cidadãos para o desemprego. 12 milhões de desempregados é um recorde. Além disso, alguns tiveram que renegociar salários. Baixou-se a renda do trabalhador brasileiro. Tudo isso se aliado a uma política de leniência com a inflação e, consequentemente, juros altos. Faz com que nós tenhamos hoje, e tenhamos trazido hoje para a vida de 200 milhões de brasileiros, a maior crise política, a maior crise econômica e a maior crise social da história desse país. É por tudo isso que eu entendo que a presidente da República tem que ir a julgamento. Muito obrigada, senhor presidente.